Boa noite. Nós tiramos esse curto espaço de tempo para conversarmos um pouco sobre a redação na visão de um corretor do Enem. Nós sabemos que nós somos acostumados a participar das correções de redação visando apenas a ortografia. Geralmente, a maioria dos corretores, eles visam apenas a ortografia. Mas não é assim na correção do Enem. A correção do Enem, ela pede para que seja feita dentro de 5 competências. Então, você pode se sair bem em uma competência e não em outra. Ou pode se sair bem em quase todas. Todas. O interessante é que, dentro dessas competências, cada uma vão valer 200 pontos. Então, visando essas competências, nós vamos parar o momento, que é este agora, para analisarmos cada uma passo a passo, certo? Que vai ser de uma maneira mais rápida, porque uma aula em forma de teleaula, desta maneira, ela fica muito cansativa, né? Vamos ser sinceros. Se fosse através de um vídeo, de uma aula normal, onde a gente faríamos uma brincadeira ou uma coisa tal, poderia ficar mais interessante. Mas aqui será apenas o visual. Eu aqui, você aí. Então, para não ficar muito cansativa, eu estou planejando levar apenas 15 minutos dentro deste momento. Então, para não perdermos tempo, vamos logo para a primeira competência. Essa primeira competência, ela diz o seguinte: o aluno ele tem que demonstrar domínio da norma escrita formal da língua portuguesa. Em outras palavras, aqui, exatamente aqui, valendo 200 pontos, o corretor ele vai atentar para o uso da pontuação, o emprego dos pronomes, das frases, acentuação, ortografia, uso do hífen, questão de letras maiúsculas e letras minúsculas, questão de paragrafação, questão do vocabulário ser preciso, e além de ser preciso, se ele foi usado no sentido correto, apropriado dentro do contexto para que haja entendimento. Então aqui ele está analisando a grafia dentro da língua portuguesa, ele está olhando o espaçamento que há, ele está observando se a pessoa errou, riscou, ou criou uma letra que não existe no alfabeto de língua portuguesa. Ele também estará analisando a questão da regência, singular, plural. Ele está analisando também a questão da concordância. Então, ele tá mais ligado numa correção mais, digamos assim, tradicional, valendo 200 pontos. E aí eu chamo a atenção para o seguinte item. Se o aluno ele desviou gramaticalmente 3, às vezes até quatro vezes, ele mantém seus 200 pontos. Caso contrário, ele começa a perder pontuação. Partindo dessa competência, que é uma competência mais estrutural, é uma competência mais dentro da morfologia mesmo, aí nós vamos para a segunda competência. Aí será uma competência que eu vou chamar mais a atenção de vocês. Porque aqui dentro dessa competência é onde estará o peso mesmo. O peso de toda a redação. Essa competência, ela diz o seguinte: ela pede para que o aluno compreenda a proposta de redação. Sim. Porque se ele está pedindo para você escrever dentro de um tema, ele vai dar um tema, aí ele vai analisar se você entendeu o que ele está pedindo. E essa competência, ela ainda diz o seguinte: ela diz que vai analisar se você aplicou os conhecimentos de várias áreas para desenvolver o tema. E ela ainda vai mais fundo. E se você usou toda a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Em outras palavras, resumindo,
O que é que eles vão querer? Primeiro, decorem isso. Apreenda isso. Porque disso que eu estou a falar agora vai depender a força das outras competências. Um aluno, por exemplo, pode ir mal lá na competência estrutural de concordância de regência e ali só está valendo 200 pontos. Mas se ele vier aqui e errar dentro dessa estrutura, ele está colocando em jogo todas as demais estruturas. Primeiro, o aluno tem que escrever dentro do texto dissertativo argumentativo. Ele tem que ter uma opinião formada e tem que ter argumentos para defender esta opinião. Dentro dessa estrutura argumentativa, o aluno ele tem que ter cuidado com o primeiro item, não tangenciar o tema. Depois ele vai ter que ter cuidado com o que ele chama de parte embrionária dentro do texto. E depois ele tem que ter o cuidado dele produzir um repertório legitimado. Veja a força desta competência, gente. Em outras palavras, traduzindo isso para miúdo, o que é que o corretor vai estar olhando? Ele vai estar com o olho atento se você começou a fazer uma argumentação e completou esta argumentação. Isso chama-se de embrionária. Você fez um texto embrionário, se não argumentou corretamente, se não terminou, se não concluiu a sua ideia. E isso é canetada, canetada forte e baixo ponto nas demais competências. Depois ele vai olhar que isso aí eu chamo da maior força do texto. Ele vai olhar se você teve a capacidade de fazer o repertório legitimado. Aí você olha para mim e diz, Iratã, pelo amor de Deus, eu nunca vi essa palavra. Ouviu de outras maneiras. O que é que ele quer dizer com repertório legitimado? Ele está falando que dentro do seu texto você vai ter que comprovar esta argumentação com ou um fato histórico, ou uma palavra de um especialista, ou um filme que se passou, seja na Netflix, seja no cinema, seja lá na Globo, ou seja lá nas tardes, um filme que você assistiu. Ou você vai ter que procurar um filósofo para defender seu ponto de vista, uma produção cultural, seja ela dentro do teatro, dentro da música. Aí você está legitimando o seu repertório. Vamos para a prática. Essa competência é tão importante que eu vou demorar mais nela. Vamos colocar isso na prática? Digamos que o tema que você está para desenvolver, ele fala sobre as questões, digamos, da prostituição infantil. Prostituição infantil será o nosso tema aqui. A prostituição infantil nos quadros dentro da sociedade brasileira. Então, observando aí, nesta argumentação, dois pontos espantam logo nos nossos olhos, se destacam. Primeiro, prostituição infantil. Segundo, fazer uma associação com a sociedade brasileira. Para que você não tangencie o tema, você tem que abordar os dois ao mesmo tempo dentro do seu texto. Se você só abordar a prostituição infantil, você tangenciou. Se você abordar só a sociedade brasileira, você tangenciou. Você não fugiu do tema. Fugir do tema é escrever totalmente diferente. Digamos que é prostituição infantil, você está falando sobre o uso de droga. Isso aí é fuga de tema. Mas digamos que você ficou dentro do tema, mas não ficou totalmente naquilo que ele queria. Aí, então chama-se de texto tangenciado. Então, continuando. Aí você não tangenciou. Aí digamos que você precisa falar uma argumentação. Dizer que, por exemplo, que a prostituição infantil ela tem os primórdios dentro da própria família. Aí você parou ali. Você não explicou como foi que essa prostituição nasceu dentro da própria família. Então seu texto ficou embrionário. Vai ser canetado. Digamos também que você precisa de alguma coisa para legitimar o seu repertório. Então, como é que você poderia legitimá-lo? Aí você se lembra: olha, eu assisti a um filme lá na Netflix que falava sobre esse jogo de prostituição infantil. Então você pode comentar isso dentro do seu texto. Você está legitimando aquilo que você está falando, gente. Quer uma força maior do que isso dentro de um texto? Outra
escapatória, e aqui vai uma dica de amigo, é o que nós chamamos de frases coringas. O que é isso, Iratã? Olha só. Eu vou falar dentro da educação, eu vou sair da proteção infantil, vou falar dentro da educação, que é mais a nossa área aqui. Por exemplo, vocês passam no curso aí estudando um tal de Piaget, um tal de Vygotsky, um tal de Paulo Freire, e sempre vocês pegam com aquelas frases bem fortes deles, e quando vão fazer os discursos, seminários de vocês têm ela na ponta da língua, né? Pronto, isso é chamado de frase coringa. Digamos que o tema seja educação, então você pega uma frase dessa coringa, ó, e joga. Uma frase lá que Paulo Freire disse. Ah, entende mais ou menos o que eu quero falar? Essas frases, elas dão também bastante força para o texto e elas são repertório legitimado. Partindo daí, gente, aí nós temos as outras três competências que faltam. A competência 3, ela está no fato de você saber relacionar. Você se lembra que na competência 2 você legitimou o repertório. Agora, você está sabendo relacionar com seus argumentos, ela só está basicamente focada nisso aí. É claro que eu separei aqui 3 enfoques. Esses 3 enfoques que dá a força desta competência. O primeiro enfoque é exatamente a direção textual. Se seu texto ele tem uma direção, ou seja, ele tem um começo, meio e fim, ou é simplesmente informações jogadas. É isso que ele quer falar. Se ele tem um começo, meio e fim, então ele não tem uma ruptura com a leitura. Ele está lógico. Depois eles vão olhar o seu projeto de texto. É claro que um texto ele tem um projeto, ou seja, ele tem um rascunho. E automaticamente, quando a gente começa a ler o texto de alguém, nós começamos a observar se esse aluno ele projetou esse texto, ou ele simplesmente ele sentou e foi jogando as ideias da cabeça dele, né? Há uma hierarquia, realmente, para desenvolver esse projeto de texto. E depois ele vai olhar o desenvolvimento, a fundamentação teórica dos seus argumentos. Isso tudo, lembrando, fazendo esse relacionamento, como nós falamos lá no repertório legitimado. Depois ele entra aí na competência número 4. A competência número 4, valendo também 200 pontos, ele diz que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Olha aí as aulas de português funcionando. Olha a gramática que todo mundo diz que ela não fale mais nada, né? Lembra-se que a primeira competência ela ficou na regência e lembre-se que ela ficou na concordância. Esta competência aqui é a que nós chamamos de tessitura do texto, se o texto está intrinsecamente ligado. E só tem dois elementos bastante conhecidos para fazer isso. O mais importante, conjunções. Se o texto não tem conjunções, ele não tem ligação. A função da preposição é ligar palavras. Por exemplo, casa da mamãe. Da ligou a palavra casa e ligou a palavra mamãe. E a função da da conjunção é ligar orações. Você escreveu um argumento numa oração e você vai lá e escreveu outro argumento na outra oração. Para fazer a ligação, você vai precisar de uma conjunção. Aí nós temos um cuidado muito grande na hora dessas conjunções. Por exemplo, nós temos conjunções que elas dão a ideia de explicação. Por isso que... Mas, de repente, você está fazendo uma construção de oposição. Aí você não pode mais usar a conjunção de oposição. De conclusão. Ou explicação. Você vai ter que ir para as conjunções de oposição. Ou seja, embora, olha o embora aí, ó, dando essa oposição. Embora ele esteja em casa, não respeita a família. Eu tô falando em relação ao pai. Então, o pai, para estar em casa, é para ele respeitar a família, né? Ele estudou, mas não passou. Ou seja, quem estuda, a ideia é que passe. Mas você tá com duas ideias contrárias, duas ideias de oposição. Então, essa tem sido uma falha constante nas produções de texto. Quando nós começamos a ler o texto e não vemos ele amarrado, nós dizemos que esse texto está solto. Ele apenas jogou informações. Porque imagine aí, eu estou escrevendo um texto e dentro desse texto eu estou pegando a minha ideia e estou pegando a minha ideia, o meu argumento e baseando em argumentos de outros.
Então, tem que ter os elementos que vai fazer este elo, esta ligação, este amarramento do texto. É porque o tempo eu planejei passar no máximo 15 minutos, já deu os 15 minutos, mas nós em outros momentos nós vamos ter umas atividades bem práticas para que vocês entendam como é que essa amarração ela realmente acontece. A nossa última competência é a competência, essa é a segunda competência de mais suma importância dentro do texto. Porque é como eu sempre digo aos meus alunos, começar é fácil. O difícil é terminar. Quando nós estamos construindo um texto, eu não sei se vocês já perceberam que a palavra que está sempre na nossa língua. Que e i. Já observaram? Quando essas palavras começam a fluir na nossa língua para transformar na escrita, é porque nós tá tendo aí a demonstração da dificuldade de fechamento. E quando se vai fechar um texto dissertativo argumentativo, ele é totalmente diferente de uma fechação de um outro texto. O que é que você quer dizer, Iratan? Porque quem vai corrigir o seu texto dentro dessa competência, ele só vai analisar o seguinte, gente. Tem que ter um projeto de intervenção. O que é um projeto de intervenção? É exatamente, tem que ter uma ação a ser feita. O problema que ele deu lá no tema, que você vem discorrendo, mostrando as argumentações, chegou a hora de você mostrar a solução. Porque atirar pedras todo mundo faz. Até uma criancinha de pequenininha, você dá uma pedrinha nele e diz, atira, ele atira. Mas ver o problema e trazer solução, aí é que são elas. Aí é que o pessoal quer ver o que é que você vai fazer para resolver o problema. Lembrando que a culpa do problema, para que nós possamos fazer uma solução, é nós adentrarmos e sentirmos como culpados também daquele problema. Então, primeiro, ele quer que você mostre uma ação. Segundo, ele quer que você mostre os agentes que vão realizar esta ação. Terceiro, ele quer um meio pela qual esta ação vai ser disponibilizada. Depois, ele quer os efeitos que essas ações podem gerar. E por último, ele quer um detalhamento. Ele não quer que o texto ele fique, conclusão, fique embrionária. Ele quer explicação, titim por titim. Para encerrarmos, porque nós só temos 2 minutos agora, eu vou voltar para o caso da prostituição. Lá na prostituição infantil, se lembra que a gente vem sempre brincando com esse texto? Então agora Iratã vai criar, digamos aqui bem rápido, não é bem contextualizado, mas é bem rápido mesmo, uma solução. O que é que Iratã poderia fazer? Os agentes. Quem serão os agentes? Iratã vai criar os agentes, o Ministério Público, juntamente com a sociedade civil organizada e a participação dos conselhos tutelares. Depois, Iratã vai criar a ação deles. Eles vão fazer ações dentro da escola. Iratã vai ter que dizer quais são essas ações e os meios pelas quais essas ações serão efetivadas. Então, olha só. Portanto, urge-se a necessidade do Ministério Público, juntamente com a sociedade civil organizada e os conselhos tutelares, agirem dentro das escolas para, através de palestras, para informar o corpo discente e docente e levarem essas palestras também para os meios comunitários. Tá vendo aí? O problema está sendo resolvido com 3 agentes, uma ação feita dentro da escola e outra feita fora da escola, e agora eu vou dizer os efeitos que isso pode gerar. Pode gerar uma conscientização, pode gerar motivos de se conhecer, de denunciar, como se denunciar e assim por em diante, e eu vou detalhando até chegar ao final. Eu espero ter sido bastante claro. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido.